A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom que você está aqui para nós meditarmos no capítulo 19 do livro de Gênesis. E eu já tenho um aviso para dar para você, porque eu sei que algumas pessoas escutam o podcast quando estão dirigindo e as crianças estão no carro. A minha dica é, escute esse episódio sozinho. Depois você explica para as crianças aquilo que você quiser explicar, porque nesse episódio a gente vai ver alguns conteúdos um pouquinho mais adultos, que eu acredito que a linguagem bíblica, que é correta, talvez precise ser explicada de maneira mais delicada para os seus filhos. É só um aviso, mas você faça como você achar melhor. Muito bem, nós temos uma pausa aqui no capítulo 19 a respeito da vida de Abraão. E aqui no capítulo 19, Moisés vai contar para nós a respeito de algo que virá sobre a terra, o juízo sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra. E quem é que vive lá? Ló. E o juízo vai acontecer por parte de quem? O Senhor Deus, Yahvé, havia enviado 2 anjos que haviam comido na casa de Abraão, juntamente com o Senhor. Ele envia 2 anjos para executar o juízo. E é isso que nós vemos logo no versículo 1, que diz para nós que ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma. Eu quero só fazer uma pausa. Se esse é o primeiro episódio de podcast que você escute, muito bem, deixa eu te explicar. Seria legal se você começasse do princípio de Gênesis, mas eu quero te dizer que um dos versículos que nós vimos no episódio de ontem foi Ezequiel 33:11, que diz: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E aí o Senhor continua, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Ou seja, esse versículo de Ezequiel nos mostra que o Senhor ele não tem prazer em trazer juízo, ele não tem prazer em trazer morte. Ao contrário, o que o Senhor deseja é que os corações se convertam dos seus maus caminhos. Entretanto, a paciência, a longanimidade do Senhor também tem um tempo determinado até que venha o juízo. E o que nós vamos ver nesse capítulo não é Deus sendo maldoso, não é Deus sendo rancoroso, mas é Deus tendo aguardado o arrependimento. E uma vez que o arrependimento não vinha sobre aquele povo, sim, o Senhor Deus enviou 2 anjos para que houvesse ali juízo. Mas, no capítulo 18, Abraão intercedeu pela cidade e ele disse assim para Deus, Senhor, se tiver ali pelo menos 10 justos, o Senhor poupa a cidade? E o Senhor diz, por amor dos 10 justos, eu vou poupar a cidade. Mas em toda aquela cidade, em toda aquela campina, não foram encontradas 10 pessoas que temessem a Deus. Nós vamos ver nessa história que apenas Ló, a sua esposa e 2 filhas foram retiradas daquele lugar e ainda assim a sua esposa morreu pelo caminho. Então vamos começar a história? No versículo 1, então, os 2 anjos chegam até Sodoma, já era noite. A Bíblia vai dizer para nós que Ló estava junto ao portão da cidade, que, queridos, era o local onde os juízes da cidade ficavam. Ou seja, é muito possível que Ló tivesse algum lugar de autoridade ali. A entrada da cidade era o centro da atividade pública. E quando Ló vê esses 2 homens chegando, assim como Abraão, ele se prostra e oferece a sua hospitalidade. E no versículo 2, ao contrário do que aconteceu na casa de Abraão, em que eles aceitaram a hospitalidade de Abraão, de pronto, aqui com Ló eles vão recusar e vão dizer que eles preferiam passar a noite na praça. Mas então, no versículo 3, Moisés vai dizer para nós que Ló insistiu tanto que então eles aceitaram. Entraram na casa de Ló, comeram. E no versículo 4, quando eles estavam prontos para ir se deitar, algo inesperado aconteceu. A casa de Ló, que talvez fosse juiz da cidade, foi cercada pelos homens da cidade. E Moisés vai dizer para nós que tanto os moços quanto velhos estavam ali naquele momento. E essa intenção é mostrar que nem mesmo os anciãos da cidade temiam a Deus. E o que é que eles queriam cercando a casa de Ló àquela hora da noite? O versículo 5 vai dizer que eles pediram que Ló colocasse aqueles 2 homens para fora, para que eles pudessem abusar deles. Sim, queridos,
ter relações sexuais com eles. Foi exatamente isso que você entendeu. Aqueles homens de Sodoma tinham seu coração pervertido e queriam cometer um ato ilícito com aqueles homens. E eu digo ilícito porque mais para frente nós vamos ver que a lei, lá em Levíticos 18, no versículo 22 e também no 29, olha o que está escrito, ó. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Todo o que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do meu povo. E também lá em Levítico 20, 13, diz assim, se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então, lá, Levítico vai ser escrito depois, eu sei disso, mas eu quero que você entenda que o ensino do Senhor, aquilo que era moral, aquilo que era justo, aquilo que agradava o coração de Deus, não permitia que acontecesse situações como essa que estão descritas aqui no versículo 5, dos homens pedirem que as visitas que estavam na casa de Ló, aqueles dois homens que eles não sabiam que eram anjos, fossem postos para fora para que eles fossem estuprados. Inclusive, é mencionado, eu vou mencionar somente mais um texto, lá em 1 Coríntios 6, 9, que menciona os sodomitas. E sodomitas com referência a Sodoma, ou seja, aqueles que tinham o seu comportamento sexual diferente daquilo que o Senhor Deus havia ordenado nas Escrituras, em Levítico. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, né, gente? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, a prática que esses homens de Sodoma cometendo chamava para si juízo. E então, entre o versículo 6 e 7, Ló vai falar com eles. Ló, ele sai da sua casa e ele vai falar, olha, não façam essa maldade com esses homens. Eles estão debaixo do meu teto. E aí no versículo 8, querido, nós vemos Ló tendo uma ideia que só de imaginar me embrulha o estômago. Mas, vamos dizer assim, pelas regras da hospitalidade, Ló deveria, de todas as maneiras, poupar aqueles homens. Então, no versículo 8, ele tem uma ideia brilhante. Ele fala assim, olha, eu tenho aqui na minha casa 2 filhas virgens. Eu vou pôr elas para fora, vocês podem abusar delas à vontade, mas só não façam nada com esses homens, porque eles estão debaixo do meu teto. E graças a Deus, aqueles homens recusaram, no versículo 9, não, eles não queriam as moças, né? Eles não queriam defraudar aquelas moças virgens, não, eles não queriam. Eles queriam aqueles 2 forasteiros. A maldade do coração deles estava realmente em ferir aqueles que eram de fora, enfim, de uma maneira repugnante. E os homens, então, recusaram a oferta de Ló e falam, não, nós queremos são aqueles 2 homens que entraram na sua casa. E, inclusive, eles aproveitam para dizer, olha, você é forasteiro, você quer ser juiz de todos aqui, e nós vamos fazer com você pior do que o que vamos fazer com os 2. Então, aqueles homens não sabiam que eles estavam falando não sabiam que Ló estava abrigando 2 anjos, né, queridos? Versículo 10. Nesse momento, os homens que estavam dentro da casa dele, ou seja, os anjos, eles estendem a mão para fora e puxam Ló para dentro. E então, no versículo 11, nós vemos, queridos, um milagre. Os anjos ferem de cegueira os que estavam do lado de fora. Todos aqueles homens, né, jovens, velhos, eles são feridos de cegueira e eles não conseguiram mais encontrar a porta. E a palavra aqui, cegueira, queridos, só aparece em mais um outro lugar da Bíblia, que é 2 Reis 6,18, que diz assim, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então, são os 2 lugares em que aparece a mesma palavra cegueira no original. E então, aqueles homens não podiam mais encontrar a porta. No versículo 12, os anjos falam para Ló, você tem mais alguém nessa cidade? E aí, porque no versículo 13 eles vão dizer, nós vamos trazer destruição, o Senhor nos mandou aqui para destruir este lugar.
E então no versículo 14, Ló vai falar com os seus genros. Ló realmente sai, ele vai até a casa dessas pessoas que estavam prometidas para se casar com as suas filhas. Ele vai falar realmente durante a noite, era uma emergência, tinha que correr. E aí, o que diz no versículo 14, queridos? O versículo 14 diz que estes genros, esses homens, não deram atenção para Ló, porque acharam que ele estava brincando. Queridos, se Ló realmente era juiz da cidade, veja que a autoridade de Ló, seja como juiz, seja como o pai das futuras esposas, né, como sogro, não havia nenhuma autoridade. Ou os homens, o coração desses homens também estava corrompido. Afinal de contas, embora Pedro vá dizer que Ló era justo, queridos, o Senhor foi misericordioso em poupá-lo, porque nós vamos ver depois até mesmo na conduta das filhas dele, que tudo aquilo que havia em Sodoma e Gomorra havia passado a ser parte da vida deles. O costume, a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se a gente vai convivendo com pessoas que não temem a Deus, é muito perigoso que a gente vá tomando a forma delas, né? Eu me lembro até que quando eu era criança, era comum escutar em casa, né? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Porque realmente você vai convivendo com pessoas que não têm bons princípios, ou as pessoas passam a ver você como uma pessoa que não tem princípios, ainda que você os tenha, ou realmente você vai se corrompendo e chega uma hora que você se perdeu. E ele foi então falar com os futuros genros, eles desconsideram a informação e vão morrer depois na catástrofe. E versículo 15 diz que Ló voltou para casa e que eles se deitaram. E que quando estava quase amanhecendo, os anjos disseram para Ló e para a esposa e para as filhas: se levantem, vocês precisam ir embora, porque vai vir um castigo sobre a cidade. E no versículo 16, queridos, como Ló e a sua família estavam demorando para sair da cidade, o Senhor foi misericordioso. Os anjos pegaram eles pela mão e levaram eles para fora. O versículo 17 vai dizer que levaram eles para fora e deram para eles algumas orientações. Uma delas, não olhe para trás. A outra, não pare na campina. E a outra, fuja para o monte. E aí, queridos, Ló, que já tinha... Eu não sei, eu fico com a impressão de que, eu acho que ou ele não estava entendendo a gravidade da situação, ou ele estava procrastinando. Eu não sei o que estava na cabeça de Ló, porque a palavra não nos mostra o que ele pensou. Mas as atitudes dele mostram, sabe assim, uma sensação de confusão. Ele não teve pressa de sair, e ainda quando o anjo falar para ele, fuja para o monte para que você não seja destruído, no versículo 18, Ló recusa. Ló fala assim, não, assim não, meu senhor. E daí no versículo 19, ele vai argumentar, olha, eu tenho medo que essa destruição me alcance no monte, que eu morra. E daí no versículo 20 fala, eu não posso ir ali para uma cidade que é pequenininha. É claro, eu acredito honestamente que Ló queria que aquela cidade fosse poupada. E o anjo diz, tudo bem, pode ir para essa cidade. Essa sua cidade é Zoar. Nós já vimos esse nome lá em Gênesis 14, 2. O nome dela era Bela. Eu até falei do nome da minha cachorra, lembra? Então, o nome da cidade era Bela. A palavra Zoar significa pequena. E então, essa é a cidade de Zoar, para onde Ló foi com a sua família. Versículo 21 mostra que o anjo concordou com o pedido dele e somente diz no versículo 22, olha, vá rápido, vá se refugiar rápido, porque eu não vou poder fazer nada enquanto você não estiver seguro. E aqui, queridos, eu vejo plenamente a mão de Deus por amor a Abraão, poupando, cuidando, livrando Ló e a sua família. Então, tudo isso aconteceu, versículo 23, tudo isso aconteceu antes do sol nascer. Quando o sol estava nascendo, Ló entrou em Zoar. E então, queridos, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E essa destruição veio do céu, como diz o versículo, veio da parte do Senhor. E, inclusive, alguns estudiosos, queridos, admitem que estudos feitos naquela área ali, né, circunjacentes ao Mar Morto, revelam ter havido ali uma erupção vulcânica. É muito provável, Deus podia fazer chover fogo do céu, queridos, e enxofre. Ele não precisa de um vulcão para isso. Mas caso o Senhor tenha desejado usar a natureza para trazer juízo, poderia ter acontecido ali uma erupção vulcânica, sim, que lançou enxofre, sais minerais, gases incandescentes tóxicos no ar. E essa erupção foi acompanhada de terremoto, ou seja, houve ali, queridos, uma destruição, uma catástrofe. Tanto é que o versículo 25 vai dizer:
Tudo foi destruído. E aí no versículo 26, queridos, Moisés vai nos acrescentar um detalhe, que a mulher de Ló desobedeceu uma das orientações que os anjos deram e ela olhou para trás. E é interessante porque olhou para trás, significa literalmente demorou-se. Ou seja, a consequência dessa olhada para trás ou dessa demora foi que ela se tornou uma estátua de sal. Ou, queridos, ela realmente se tornou uma estátua de sal, ou essa estátua de sal se refere a tudo aquilo que aconteceu com a queda dos elementos da destruição sobre ela. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Lucas 17, versículo 28, 29, depois o 32, vai mencionar essa situação, que é muito triste. Talvez os costumes de Sodoma tivessem realmente já tomado o coração da mulher dele, assim como também tomou das filhas. Olha o que fala Lucas 17, 28, 29 e 32, e aqui quem está falando é Jesus. Jesus fala, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Agora no versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos lembrar da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Desobedeceu. Olhou para onde não deveria olhar. Olhou para aquela cidade perversa. Bom, lembremos da mulher de Ló. Versículo 27. Na manhã seguinte, queridos, Abraão foi até o local em que ele esteve na presença do Senhor. E o versículo 28 vai dizer que quando ele olhou na direção de Sodoma e Gomorra, o que ele viu foi destruição. Mas o versículo 29 vai nos mostrar que Moisés nos afirma que Deus se lembrou de Abraão e livrou Ló da destruição. Queridos, quão grande é o poder de nós orarmos uns pelos outros. Quão grande. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas referências da destruição de Sodoma e Gomorra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu não vou falar aqui porque são várias. Então eu vou deixar as referências na descrição do vídeo. Se você gosta de fazer anotações na Bíblia, vai lá. Você pode depois então estudar sozinho. No versículo 30, nós não sabemos quanto tempo Ló demorou até mudar-se de Zoar para os montes. Mas o versículo 30 vai dizer que então ele resolveu ir morar nos montes. No período que ele esteve em Zoar, que era próximo de Sodoma, ele não encontrou esposo para suas filhas, então partiram somente as suas filhas e ele para os montes. E daí no versículo 31, quando nós já achamos que nada de pior pode acontecer, enquanto eles estavam nos montes, sem marido, as filhas, sem perspectiva de casamento, a filha mais velha, queridos, vai dizer para a mais moça que ela teve uma ideia. Ela vai dizer, olha, o nosso pai já está velho. E aí no versículo 32 ela vai sugerir que ele dê bebida para o pai até que ele fica bem bêbado. E ela vai sugerir se deitar com o pai para que seja preservada a descendência dele. Queridos, essa prática, ok, no princípio realmente casaram-se irmãos com irmãs e meio-irmãos e tios e sobrinhos e primos. Mas, queridos, aqui isso não era necessário. Ló definitivamente poderia ter procurado o esposo para suas filhas. A história de Ló poderia ter sido uma história em que ele buscou a Deus e o Senhor deu uma direção, porque afinal de contas ele foi salvo pela misericórdia. Volte na história comigo e você vai se lembrar que Ló ele era tão rico, igual a Abraão, que a terra não podia sustentá-los. E ele foi morar em Sodoma. Queridos, ele perdeu tudo. No relato aqui, queridos, sai ele, as filhas e a esposa correndo. A esposa ainda morre no caminho. Ele não leva nada, ele perdeu tudo. Ele foi morar nos montes, sem nada. E agora, ele poderia ter buscado a Deus, ele poderia ter clamado ao Senhor, ele poderia ter buscado marido para as filhas. Enfim, nada foi feito. E aqui, essas meninas, seja por falta de temor a Deus, seja por falta de ensino da parte dos pais, sem buscar o Deus verdadeiro, elas têm essa ideia torta. E aí, então, versículo 32 traz a ideia. No versículo 33, a mais velha realmente dorme com o pai. No versículo que ela vai falar para a mais nova, agora é a tua vez. E aí no versículo 35, a mais nova deita-se com o pai. E o versículo 36 vai dizer que as duas ficaram grávidas do pai. Resultado disso, da filha mais velha nasceu um menino. O nome dele foi Moabe. Moabe que significa do pai. Esse Moabe, querido, foi o pai dos moabitas,
como é fácil de imaginar pelo próprio nome. A gente vai ouvir falar dos moabitas através de um profeta. Esse profeta se chama Amós. E lá no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, o Senhor traz uma palavra através do profeta Amós a respeito do juízo que viria sobre os moabitas, porque o coração deles era perverso. No versículo 38 vai dizer que a filha mais nova teve um filho chamado Ben-Ami. E esse Ben-Ami significa filho do meu povo, filho do meu parente, porque ela teve filho com o próprio pai. E este menino, ele foi o pai dos amonitas. E os amonitas também foram um povo que recebeu o juízo da parte de Deus, porque também não tinha o coração voltado para o Senhor. E a gente vê isso lá no livro de Amós também, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15. E, queridos, não somente isso. Os moabitas e os amonitas, posteriormente, eles introduziram em Israel, queridos, dois dos mais abomináveis falsos deuses. Um deles é um deus moabita, chamado Baal Peor. Ele era um tipo de deus sol. A gente vai ver isso lá em Números 23, do versículo 1 até o versículo 3. E um outro deus, só que agora amonita, chamado Moloque, que você pode ver lá em Levíticos 18, 21 ou 1 Reis 11, 7, também foi introduzido no meio de Israel. E esse deus Moloque, ele era adorado através do sacrifício de crianças. Inclusive, há muito tempo, quando eu era nova no caminho do Senhor, um dia me disseram, não chama menino de moleque, porque moleque vem de um deus Moloque, que recebia sacrifícios de crianças. Ou seja, Ló começou essa história muito bem. A história dele poderia ter sido diferente, mas não foi. Começou caminhando com o homem de Deus, começou rico e abençoado e tomou decisões ruins. E o final da sua vida foi gerando duas nações que vieram ser tristeza, vieram receber juízo da parte de Deus, porque não buscavam o Senhor. E nós terminamos por aqui. Deus abençoe muito você e até o próximo episódio, se Deus quiser. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!